Que episódio que foi esse do What If? Episódio 8. O que aconteceria se Ultron vencesse? Se Ultron tivesse vencido, na verdade. E, meu Deus, eu não sei. Olha, eu tô até meio pasmo aqui, meio gago, porque que episódio sensacional que foi esse. Finalmente, tudo tá se amarrando, tudo tá se encaminhando pro final. E pra quem tava falando aí que tudo ia ser isolado, separado, cuidado, porque nós estamos vendo uma junção aqui dos episódios na própria série, né? Nós já estávamos vendo isso em outros episódios, mas agora a coisa ficou mais clara e as repercussões disso com certeza não ficarão só aqui em What e nós teremos sim isso sendo explorado depois em outras obras. Não é à toa realmente que o What veio logo depois daquele final bombástico da série do Loki, da primeira temporada da série do Loki, né? Mas enfim, eu tô falando aqui de um monte de coisa porque eu fiquei tão empolgado com esse episódio que eu não sei, tô meio abestado. Cara, que episódio sensacional. Já vai comentando ali embaixo se você também achou esse episódio tão bom quanto eu achei. Mas, cara, no final do episódio passado, quando aparece o Ultron lá, eu achei que ia ser só uma brincadeira ali, né, de finalzinho de episódio. Isso foi trazido agora pro episódio 8 e vai ser levado pro episódio 9. Enfim, vamos falar sobre o episódio. Se você gostou do episódio, comenta lá embaixo. Se você não gostou, comenta também que a gente conversa. Se você está gostando aqui desse vídeo, dos vídeos que eu faço, né, nas quartas-feiras de manhã, nas quartas-feiras de madrugada, na verdade, né? Já aproveita aqui para deixar seu like. E se você quiser ver mais vídeos como esse de primeiras impressões, que é um vídeo bem cru assim, onde eu comento de fato minhas primeiras impressões sobre alguma coisa, já aproveita para se inscrever aqui no canal, que sempre que tem coisa nova saindo, eu já vou comentando. Enfim, vamos falar agora sobre o episódio 8 do What If, que é o que aconteceria se o Ultron tivesse vencido. O Ultron, né, como a gente sabe lá da Era de Ultron, ele faz o corpo do Visão para tentar idealizar ali, né, um novo corpo robótico que uniria ali uma parte meio que orgânica com a parte robótica e mais a parte da alma, né, devido à joia que ele utilizou. E lá no filme dos Vingadores Era de Ultron, os Vingadores conseguem roubar esse corpo, né, do Ultron e utilizam ele para fazer o Visão. Só que aqui o Visão não é construído, o Ultron consegue de fato ter esse seu novo corpo mais desenvolvido, né, mais evoluído, e por causa disso ele consegue atingir coisas que ele não havia atingido, né? Ele de fato consegue construir a Era de Ultron. E isso leva ali o mundo a uma devastação nuclear. Então, o episódio já começa com um what if muito bom, né? O we see ali, né? O ponto de virada da história está muito bem definido e depois disso nós vamos vendo as consequências dessa ação. Isso é o mais legal da série para mim e, como eu disse no episódio anterior, é algo assim que quando é feito de uma forma meio errada não fica tão legal, como foi o caso do episódio 7. Mas enfim, vamos voltar aqui pro episódio 8. A Era de Ultron, ela meio que se choca com a Guerra Infinita. Então, quando o Thanos chega no planeta Terra para dominar tudo, o Ultron tá lá super poderoso e simplesmente derrota o Thanos, cortando ele ao meio. Assim, isso pode ser um ponto um pouquinho fraco do episódio, porque você pensa assim, pô, o Ultron tinha uma joia e o Thanos tinha 4. Essa luta talvez tivesse que ter tido um pouco mais de ação, um pouco mais de emoção, mas ela foi resolvida com um único golpe. Mas eu deixei passar porque o episódio é tão bom que eu não quis me ater a essas coisas. Mas depois a gente pode discutir isso também, né? Como todo bom nerd. Mas enfim, a Era de Ultron se choca com a Guerra do Infinito, o Ultron consegue vencer o Thanos e ele consegue então as 5 joias do infinito e esse bicho que já estava poderoso fica mais poderoso ainda. E é aí que as coisas vão ficando sinistras, porque o Ultron consegue vencer, ele consegue fazer a paz, né, totalmente distorcida dele no planeta Terra, e agora com as 5 joias do infinito, ele toma consciência, né, de todas as raças ali do universo e tudo mais, e ele quer levar sua paz para o universo inteiro, para todos os cantos. E é nessa missão dele que ele vai levando a paz, entre aspas, dele por todos os planetas, que ele consegue cumprir o seu objetivo a nível assim do universo inteiro e ele não tem mais o que fazer. Ele é um programa sem um objetivo e é aí
que ele consegue atingir um nível de consciência que ele começa a perceber o multiverso ao redor dele, né? Mas não só isso, ele começa a perceber a própria presença do Ato, o Vigia. E é aí, cara, que o episódio decola de um jeito. Porque assim, se o e se desse episódio já não fosse legal o suficiente, esse é o episódio que está conectando tudo. Então, nós temos aqui essa interação do Ultron com o Vigia, uma interação que a princípio é um pouco tênue, então eu fiquei meio pensando assim, acho que eles vão deixar isso de lado, mas depois a gente vê os dois de fato interagindo, os dois caindo na porrada, o próprio ato ali durante o episódio, em alguns momentos onde nós vamos vendo o Gavião Arqueiro e a Viúva Negra tentando salvar o mundo ali, né, tentando encontrar uma outra inteligência artificial que lutaria com o Ultron, né, eles vão atrás do Zola lá nos arquivos da KGB. Nesses momentos que eles estão ali tentando achar uma solução, a gente percebe o Vigia tentando quebrar o seu código, né? Tentando auxiliá-los de alguma forma, não tentando, mas querendo muito, né? Auxiliá-los de alguma forma, e a gente percebe que ele não faz, mas daí tem um momento ali que o Ultron leva ele até o limite e ele precisa de fato interferir. Quem já viu meu vídeo sobre o Vigia, a gente já sabe, né, que em algum momento ele acaba interferindo. Eu vou deixar o card aqui em cima depois. Para quem conhece os quadrinhos, né, já sabe que em algum momento ele acaba interferindo. Mas, cara, eu não sei. Eu achei que, a princípio, eu achei assim, pô, essa série vai estar amarrada. Depois eu comecei a pensar, não, os episódios vão estar realmente isolados, não vai ter nada disso. Depois eu comecei a pensar, não, vai ter Guardiões do Multiverso. E eu fui indo e voltando, e agora, de fato, nós descobrimos que o Vigia, de fato, interferiu. Eu fiquei achando que ele não ia interferir, que depois que ele ia, que não ia. De fato, ele interferiu. Não interferiu ainda, né, mas ele já se propôs a interferir. E ele se propõe a interferir justamente indo atrás do Doutor Estranho do Mal, né? Que a gente percebe que não vai ser tão do mal assim, né? Porque ele vai ajudar o Ato ali na guerra contra o Ultron. E daí, de fato, nós teremos os Vingadores do Multiverso, que eu falei lá no primeiro episódio, no primeiro review eu falei deles, né? Assim, tudo bem que eu acabei de comentar que em algum momento eu desacreditei disso, mas vocês relevem, esquece essa parte, tá? Enfim, nós vemos então muitas coisas nesse episódio. O Ultron, ele conhece o multiverso. Nós temos aqui o espaço entre os multiversos, que é de onde o Vigia fica assistindo tudo, que talvez seja só uma representação gráfica, né, do que ele consegue fazer na série, mas talvez também tenham aí repercussões no futuro, eu não sei, posso tentar especular alguma teoria depois. E, bicho, a luta do Ultron com o Ato ali nesse meio de multiverso, né? Nesse espaço entre os multiversos, nesse espaço entre os universos, né? Na verdade, esse espaço que compõe o multiverso é muito legal porque eles começam a luta ali, mas depois a cada porrada eles vão mudando assim no espaço-tempo, então eles vão mudando de realidade, eles vão mudando de lugar, né? E, bicho, que legal. Tem inclusive uma realidade que parece que o Steve Rogers está tomando a presidência dos Estados Unidos, mas a bandeira ali tá meio diferente. E, bicho, que episódio sensacional! Nós não só tivemos um baita capítulo falando o que aconteceria se o Ultron tivesse vencido, mas nós tivemos aqui o capítulo que está amarrando tudo e que vai nos encaminhar para um final que eu tenho certeza que vai ser muito legal na semana que vem. O episódio 9 é o último, se eu não me engano. Acho que essa temporada teria 10 episódios, mas teve um problema lá, então deixaram com 9. E cara, meu Deus, que episódio, meus amigos. Essas animações da Disney estão surpreendendo, hein? Porque o What If, muita gente ficou meio assim, não sei se vai ser legal, não sei o quê. E foi uma baita de uma série. É claro que teve alguns episódios um pouco mais fracos que outros, né? Mas no geral tá sendo uma baita de uma série. E Star Wars Visions também, que saiu semana passada, foi muito da hora. Eu comentei também o Star Wars Visions nesse outro vídeo que eu vou deixar aqui. Enfim, gente, que episódio sensacional. Com certeza tá ali no meu top 3 melhores episódios da temporada, junto com o episódio 1, né, que foi bem novo, e junto com o episódio 4, que é o do Doutor Estranho, acho que é esse. Cara, que episódio, meus amigos. Comentem lá embaixo o que vocês acharam. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, porque eu já tô me repetindo. Enfim, esse aqui foi mais um Soco Foguete. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.